gente, para quem já me conhece, sinta-se em casa. Para quem é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Duda e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, voltei, vídeo novo. Antes de mais nada, aquilo que vocês já sabem, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, me segue em todas as redes sociais. E sabe por quê? Porque hoje o vídeo vai ser uma promessa que eu fiz lá no meu Insta. Eu deixei a caixinha de perguntas pra vocês nos meus stories, pra vocês me mandarem perguntinhas pra mim responder aqui no vídeo. Então, aqui estou eu, né? Por isso que vocês têm que me seguir lá no Instagram, principalmente, porque eu vou mandar, às vezes, essas perguntas pra vocês me mandarem de volta. Lá eu posto fotos, posto vídeos. E falando em vídeos, postei um vídeo essa semana, acho que foi na quinta, eu acho. Postei um vídeo que não é muito minha praia, mas eu fiz vários looks com a mesma saia. Eu tenho uma saia que era uma calça que eu não usava e a minha tia, que é costureira, ela fez uma saia maravilhosa pra mim. Então eu fiz um vídeo com vários looks com a mesma saia pra ela postar. Eu postei no meu Insta também. Vai lá conferir que ficou bem legal, tá? Então vamos pro vídeo. Então, vocês me mandaram perguntas lá que eu vou responder agora. Como eu gravo com o meu telefone, eu anotei as perguntas na minha agenda, tá? Anotei algumas pessoas que mandaram também. E vamos pra primeira pergunta, okay? Então, a primeira pergunta foi da Amanda. Ela perguntou: qual foi e está sendo a parte mais difícil de ser mãe ou não tem? Sempre tem, né, gente? Quem é mãe aí sabe que sempre tem. Eu acho que pra mim não é a questão de ser mais difícil, mas cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, sempre tem os obstáculos, sempre às vezes tem a parte mais fácil, tem a parte mais difícil. Eu acho que para uma mãe o mais difícil é quando o seu bebê fica doente, que a gente se sente meio sensível demais. Eu acho que também a questão particular minha. O Nicolas, ele tá na fase que ele gatinha e ele quer começar a caminhar. Então ele fica de pé em tudo, ele se pendura em tudo, ele cai bastante, as coisas caem nele porque ele puxa. E mesmo que a gente fique em cima o tempo todo, isso vai acontecer. E eu acho que o mais difícil pra mim tá sendo essa fase que ele cai bastante, daí ele chora. Daí, às vezes dá vontade da gente chorar junto, mas a gente não pode, porque a gente tem que acalmar ele. Então eu acho que o mais difícil pra mim é isso, quando o Nicolas tá doentinho ou quando ele cai e se machuca, porque o resto é maravilhoso. Por mais que são noites, às vezes, mal dormidas, ele tá agora com muita coceira na gengiva porque quer nascer os dentes. Então, pra quem me acompanha desde o início lá no Insta, eu postava que meu filho era muito calmo, que meu filho dormia a noite inteira. E isso acabou, né, gente? Agora ele tá acordando, assim, 6 vezes por noite, às vezes, por causa do dentinho. Isso também é complicado, mas faz parte, tudo passa. E uma dica pra quem vai ser mamãe agora: aproveita. Mesmo que a gente tá cansada, às vezes dá vontade de chorar de tanta canseira que a gente tem, mas aproveita porque essa fase passa. E depois que passar, vou tentar resumir um pouco as minhas respostas, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. A segunda pergunta foi do Kevin. Ai, que saudade! Vai voltar algum dia a dar aula em Vitor? Tô com saudades. Eu também tô morrendo de saudades. Eu não posso dizer que não, porque nada é impossível, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas nos meus planos, a princípio, eu não sei se eu volto tão cedo a dar aula em Vitor, porque é longe pra mim. Eu moro no interior de Nometoque, que é São José do Centro, e Vitor é a outra cidade. Então, pra mim é um pouco complicado de ir, porque eu não dirijo. Então, eu dependo de alguém pra me levar. Mas eu não posso dizer que não, porque nada é impossível, né?
Me perguntaram também, pretende ter mais filhos? Sim, gente. Claro que eu não pretendo ter agora, né? O Nicolas vai fazer 10 meses na terça. E tá de bom tamanho por enquanto. Eu quero aproveitar ele, eu quero aproveitar todos os momentos com ele. Eu tenho outros objetivos antes, mas sim, eu pretendo ter pelo menos mais um filho. Depois que eu tiver 2, tá tudo ótimo, maravilhoso, não quero mais. Mas eu pretendo ter mais um sim. Tem animais de estimação? Eu tenho minhas bichinhas. Eu tenho 2 cachorros, na verdade são fêmeas, a Potira e a Catarina, vou deixar a foto delas aqui na tela pra vocês. São as minhas bebezinhas, tá? São as minhas filhas antes do Nicolas. A Catarina tem uns 3 anos pra 4 já, e a Potira vai fazer 3 em outubro. A Samela me mandou: oi, quero saber como... Cancela. Oi, quero saber como foi quando você descobriu que estava grávida e qual a parte mais difícil, tá? Então, antes eu falei a parte mais difícil de ser mãe. Agora eu vou falar a parte mais difícil, então, que ela perguntou, de quando eu descobri qual a parte mais difícil da gravidez, ok? Bom, essa tem uma historinha que eu vou contar pra vocês. Eu lembro todos os detalhes, assim, como se fosse ontem, ok? Foi numa segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. Na verdade, assim, eu já tava há uns dias bastante enjoada com comida, eu já sou, mas as coisas que eu gostava de comer, eu não queria comer, porque me fazia mal. Eu tinha bastante sono, eu me sentia bastante fraca por não comer. E aí eu fiquei um pouco desconfiada, né? Aí eu pedi pro meu marido comprar, então, um teste de farmácia pra mim nessa segunda-feira, dia 10 de dezembro. De noite eu fui tomar banho e fiz o teste. Aí deu positivo. Primeiro eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que pensar. Não sabia se eu tava feliz, se eu tava triste, se eu tava apavorada, se eu tava nervosa. Não sabia. Isso é normal. Aí eu contei pro meu marido, então, a gente na época morava junto, fazia 4 meses, e morava eu, ele e mais um amigo dele, o Enzo. Aí, no que eu contei, ele saiu do banheiro e já contou pro Enzo, ele ficou muito feliz de primeira, assim, ele ficou maravilhado. Aí, como eu tava nervosa, eu tava meio apavorada, meio em choque, eu pensei, não vou ficar feliz ainda, eu quero fazer o teste de sangue que faz no hospital pra ter certeza. Então, eu disse pro meu marido, na terça, isso a gente morava em Vitor. Em Vitor não tinha como fazer. Aí, eu disse, na terça de noite nós vamos pra Nometoque, pra quarta de manhã eu vou fazer o exame. A mãe do meu marido, a minha sogra, ela trabalha no hospital. Então eu dormiria na casa dela pra ir com ela de manhã. Mas, pra mim ir com ela de manhã, a gente tinha que contar pra ela o que a gente tinha que fazer, né? Então na terça, a gente levou ela pra jantar, pra contar pra ela e pra dizer que eu queria fazer o outro teste, então, pra ter certeza. Aí até aí tudo bem. Aí na quarta, a gente foi de manhã, fez o teste. Aí quando ficasse pronto, a minha sogra ia pegar. Antes do meio-dia ficou pronto. Ela mandou pra gente por mensagem que tinha dado positivo. Aí sim eu fiquei feliz. Eu um pouco apavorada, mas muito feliz. E nisso a gente já tinha combinado que a gente ia vir no final de semana aqui pra São José, que é onde mora os avós do meu marido, né? Aí a gente ia vir pra cá pra contar pra eles, que a gente sabia que eles iam ficar muito felizes. Aí, nisso, era quarta de meio-dia, né? Aí na quarta, depois do meio-dia, meu marido foi pra Carazinho. Ele tinha umas coisas pra fazer. E eu voltei pra casa em Vitor, porque eu tinha que dar aula de noite. Aí quando eu tava chegando em Vitor, meu marido me ligou que o avô dele tava indo pro hospital, que tinha dado um infarto nele, e que ele tava indo pro hospital. Aí nisso, eu tava chegando em Vitor, no que eu cheguei, eu já fui pra casa da minha mãe pra pedir pra ela me trazer de volta pra Nometoque pra ir no hospital. Só que quando eu tava indo pra casa da minha mãe,
o meu marido me ligou que o avô dele tinha falecido. Então, né? Desculpa. Aí nisso, minha mãe me trouxe de volta, eu nem contei pra minha mãe. Eu deixei uma caixinha pra minha mãe, que de manhã eu tinha comprado uns sapatinhos. E eu deixei uma caixinha com sapatinhos e uma carta que eu tinha feito pra ela, contando. Porque, na verdade, eu tava bem nervosa de contar pra ela, que eu não sabia qual seria a reação, né? Aí, eu acho que esse foi o momento mais difícil da gravidez. Porque era pra ser um dia muito feliz. E, na verdade, a gente meio que esqueceu disso tudo. Porque o avô do meu marido, na verdade, era praticamente como se fosse pai dele. Então a gente meio que esqueceu tudo isso, daí a gente veio pra São José, pro enterro, pro velório e tudo mais. A minha avó veio no velório, foi no velório que eu contei pra ela, que eu tava grávida. Aí a gente meio que deixou essa história de lado, sabe? Aí foi passando, tudo mais, o Natal foi difícil, o Ano Novo foi difícil. Aí, pra avó do meu marido não ficar sozinha, a gente decidiu se mudar e vir morar com ela. Aí, em janeiro, dia 12 de janeiro de 2019, a gente fez a mudança, veio pra cá. Eu parei de trabalhar, porque eu dava aula de dança e eu não podia dar aula de dança por causa da gravidez. E o meu marido trabalha na Jan, né, em Não Me Toque. Aí, essa parte também foi bem difícil pra mim, me adaptar, porque eu sempre morei na cidade, eu nunca morei no interior. E foi bem complicado no início pra mim me adaptar a não sair de casa, porque na verdade eu ficava o dia inteiro aqui, eu não tinha nada pra fazer, porque aqui é interior, é uma rua e não tem nada pra fazer, nada, exatamente nada mesmo, sabe? Então foi bem complicado no início pra se adaptar. Hoje eu adoro morar aqui. É calmo, é assim, uma paz. Claro que às vezes eu penso assim, meu Deus, me leva pra cidade que eu preciso de um pouco de agitação, né? Mas antes eu sempre queria vir pro interior pra ter um pouco dessa paz. E é maravilhoso agora criar o Nicolas nesse meio, no campo, sabe, aqui ele pode brincar na rua sem ter medo que vai acontecer alguma coisa e tudo mais. Aí, eu acho que é mais ou menos isso. Eu me adaptei, depois o Nicolas nasceu, a gente morou aqui, depois, quando o Nicolas tinha 2 meses, eu voltei a trabalhar, então eu comecei a ir mais seguido pra cidade e hoje eu adoro. Então eu acho que, respondendo a pergunta, eu fiquei muito feliz quando eu soube realmente que eu tava grávida, mas o momento mais difícil foi esse, que no mesmo dia que a gente descobriu, o avô do meu marido faleceu, e foi um momento muito difícil pra gente. Ok? Próximo. Da Samela ainda, ela mandou: quero saber se você demorou pra aprender a dançar, porque você arrasa muito. Obrigada, tá? Muito obrigada. Sim, eu demorei muito pra aprender a dançar, porque... na verdade, assim, eu comecei a dançar com 11 anos. Eu fiz um jazz, meio ritmos, assim, de todos os ritmos possíveis. Aí era mais brincadeira, a gente fazia, eu fiz mais porque as minhas amigas pediam pra mim ir, porque a gente tinha 11 anos e não tinha nada pra fazer, então uma vez por semana a gente tinha dança, né? Aí passou 2 anos, depois de 2 anos eu decidi que eu gostava muito e que eu queria aprender a dançar mais. Então eu troquei de academia e fui pro balé, jazz e balé clássico. Eu gostei, mas eu acho que foi um desafio pra mim, porque é mais técnica, é mais complicadinho, e eu acho que não foi muito minha praia, sabe? Mas foi uma experiência incrível, eu aprendi muita coisa lá. Fiquei 1 ano lá. Aí eu fui pra dança de salão. Depois disso, aí eu achei, assim, a minha paixão. Mas, o que ela me perguntou, demorou pra aprender? Sim, tá? Porque quando eu fui pra dança de salão, que eu descobri que realmente era isso que eu gostava, no início eu não conseguia fazer 2 e 2 no ritmo.
da música, no sertanejo. Não conseguia fazer nem um 2 e 2. O meu professor ficava irado comigo e dizia, gente, como é que tu não consegue fazer um 2 e 2? Eu não conseguia fazer um 2 e 2. Eu odiava funk. Funk era uma das minhas músicas, assim, ó, o estilo de música horrível pra mim, porque eu não sabia dançar. Depois que eu aprendi, hoje eu mexo a bunda com qualquer música, né? Mas enfim, eu aprendi muito. Eu fiquei de 3 a 4 anos na dança de salão e foi aí que eu me descobri, foi aí que eu aprendi, foi aí que eu descobri que realmente eu amava isso. E nesse meio tempo, a minha mãe é professora de dança, então nesse meio tempo ela me ensinou a parte de dar aula de zumba, de dar aula de dança, porque quando ela não podia, eu ia no lugar dela para dar aula. Então foi aí que eu aprendi a ser professora. Mas demorou muito, sim. Demorou muito. Hoje eu tô com 20 anos e eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu erro. Então, eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa. Então, a minha mãe perguntou como se faz cobertura de bolo de mumu, ok? Então, essa pergunta, ela mandou porque tem uma historinha aí também, né? Gente, esse vídeo vai ficar muito comprido. O que aconteceu? As minhas irmãs, a Gabi e a Isa, vieram passar uns dias aqui em casa e eu resolvi fazer uma nega maluca pra elas, um bolo, né? De chocolate. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma cobertura de mumu, né? Que é doce de leite, pra quem não conhece é doce de leite. Aí elas ficaram, nossa, como você faz? Deve ser difícil, nunca vi fazer cobertura de mumu, não sei o quê. E daí eu disse, tá bom, é bem difícil, quando eu for fazer eu chamo vocês. Aí o bolo ficou pronto, aí eu fui botar a cobertura. Daí eu disse, ó, quem queria aprender, vem agora. Elas vieram correndo, elas estavam na sala, elas vieram correndo pra aprender a cobertura de mumu, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma latinha, uma caixinha de doce de leite, eu abri, peguei uma colher e uma faca e comecei a passar em cima do bolo, porque na verdade eu compro o doce de leite pronto e passo em cima do bolo, boto um granulado lá em cima, tá ótimo. E elas ficaram indignadas comigo porque acharam que era uma coisa muito difícil e na verdade pediu. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi o que eu contei antes, que foi a parte de descobrir que estava grávida, e daí o avô do meu marido faleceu, e daí a gente mudou completamente a nossa vida, se mudando, e até se adaptar foi bem complicado. E eu acho que o momento mais difícil foi esse. A última pergunta, então, porque esse vídeo já vai ficar muito complicado, vai ficar muito comprido. Top 3 de profissões que tem interesse, tá? Então, top 3. A primeira, que eu sonho sempre, mas que eu vejo, assim, muito difícil pra mim fazer, é fazer uma faculdade de dança. Só que aqui onde eu moro não tem. Então, eu teria que me mudar pra bem longe até, sabe? Então, é meio complicado, mas eu pretendo sim, se for possível, um dia, dança. Segunda opção, que é a opção que eu estou pensando se eu passar, eu quero fazer essa daqui 1 ano ou 2, que é engenharia civil. Não tem na minha carinha ser engenheira, né? Mas eu adoro cálculo, eu adoro desenho e eu adoro essa parte assim, sabe? Então, engenharia civil. E terceira opção, arquitetura e urbanismo, que também é nesse estilo. Então, se eu não fizer dança, vai ser engenharia ou arquitetura. Tá? Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra mim saber que vocês gostaram. Comenta aqui embaixo se vocês querem que esteja a parte 2. Eu sei que esse vídeo ficou muito comprido, mas eu vou ver se eu diminuo ele em alguma parte, porque ficou bem comprido mesmo. Eu espero que vocês tenham olhado até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui se você tem alguma curiosidade sobre mim. Comenta que eu vou responder, tá? Se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever e de me seguir em todas as redes sociais. Principalmente no Instagram, porque lá que eu posto. Elas vão estar todas na descrição do vídeo, tá? Vai ter até o link
Pra quem, né, os preguiçosos de plantão, que não podem copiar e lá e colar, vai ter o link que direciona vocês direto. Eu tenho TikTok. Agora, essa semana eu não postei ainda, mas eu vou ver se eu posto alguma coisa hoje lá. Porque eu sempre posto vídeo no TikTok, bem divertido. E se Deus quiser, amanhã tem vídeo novo, vai ter vídeo de dança, vou gravar coreografia pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima. Muito obrigada pra quem mandou as perguntas, pra quem não mandou, vai ter oportunidade, a gente vai fazer parte 2 desse vídeo se vocês gostarem. E